No início do século XVI, a Igreja Católica, após 1500 anos levando a luz de Cristo por todo o planeta, a Igreja se depara com uma das maiores e mais duradouras heresias que a confrontam pelos séculos. Heresia essa, conhecida por protestantismo, difundida e fomentada por líderes fanáticos e muitas vezes extremistas. O principal deles é Lutero, muito provavelmente o maior herege de toda a história. Foi um homem que presenciou um dos períodos em que o clero da Igreja estava mais corrompido. Em sua época, existiam padres e bispos que vendiam indulgências. O Papa foi omisso, agiu tardiamente, e Lutero, vendo os erros desses sacerdotes e bispos da Igreja, aproveitou-se da situação, movido por um desejo de poder, e com seu orgulho sem limites, abandonou a Igreja Católica, e escreveu suas 95 teses, as quais ele propõe que a Igreja se dobre de joelhos perante ele, e que ela mude radicalmente os ensinamentos verdadeiros, praticados por 1500 anos antes dele. Ou seja, Lutero foi radicalmente contra a instituição da Igreja Católica, e não apenas contra aqueles maus sacerdotes que existiam na época. A Igreja Católica não deve ser culpada por causa de alguns maus representantes. É o que acontece hoje em nossa Igreja. O Papa Francisco e alguns de seus comandados também cometem erros absurdos, e até maiores do que aqueles cometidos pelos sacerdotes e bispos na época de Lutero. Mas isso não nos dá o direito de condenar a instituição Igreja Católica. É preciso ter discernimento e saber separar as coisas. A Igreja Católica é santa, porque é o corpo místico de Cristo, mas ela é administrada pelos seus membros, que estão sujeitos a erros. São Francisco de Assis também não gostava da maneira como a igreja de sua época era conduzida, que fazia distinção entre pobres e ricos. São Francisco decidiu então restaurar a igreja de São Damião e mostrar ao mundo uma igreja simples, pobre de bens materiais, mas muito rica espiritualmente. Eu penso que era esse o modelo de igreja que Jesus queria. Uma igreja simples, humilde, porém, forte na fé e no amor a Deus. Lutero, a partir daí, lutava para mudar a igreja, e tentava obter poderes como os do Papa. Ele realizava debates, em cidade por cidade, para provar que tinha razão. Até que em um deles, na cidade de Leipzig, em 27 de junho de 1519, foi confrontado por João Eck, que acabou com todas as teses de Lutero, quando confrontado com a doutrina do purgatório, que está contida no livro de Macabeus. E Lutero, sem saber o que fazer, decidiu excluir da Bíblia os livros deuterocanônicos. E ainda vieram a acusar a Igreja Católica de adicionar os livros deuterocanônicos após a Reforma Protestante, sendo que a Igreja já usava esses livros desde o século IV. E a prova é que a primeira versão impressa da Bíblia, em idioma alemão, foi impressa com os 73 livros, em meados do século XV, antes de Lutero e o surgimento dos protestantes. As Bíblias das versões protestantes são mutiladas, pois têm 7 livros a menos que as católicas. Pois esses livros foram inicialmente retirados por Lutero, e elas chegam até os dias de hoje, assim. O perigo de ler versões protestantes é que essas Bíblias sofrem adulterações. Mudando algumas palavras e a pontuação, se muda o sentido das passagens. Se não fosse a Igreja Católica, hoje não teríamos a Bíblia, e se não fosse a Igreja Católica preservar a Bíblia, até os dias de hoje, seríamos privados dos verdadeiros ensinamentos bíblicos, e facilmente enganados por falsos profetas. Bem que, muitos ainda estão seguindo falsas doutrinas, a grande maioria por ignorância
de não conhecer a verdadeira igreja. A Bíblia não é a única regra de fé, mas sim, também a tradição da igreja. Jesus instituiu uma igreja visível, com hierarquia e funções. Assim, da mesma forma foram inseridos os sacramentos, os quais muitos deles foram ignorados por Lutero e seus seguidores. Se um galho da videira verdadeira é podado, não encontrará vida fora dela. O protestantismo é fruto da ignorância, orgulho e fanatismo. O protestantismo é o galho da videira que foi podado. E se não são filhos da Santíssima Virgem Maria, são filhos de quê então? Da serpente. A maioria usa da fraude que é o protestantismo como forma de enriquecer, se sustentar, mas, mesmo que isso lhe custe sua alma, e a alma das ovelhas que arrastam junto, para o abismo eterno. Abandonem esses falsos profetas, e lobos em pele de cordeiro, as falsas doutrinas e religiões, e entrem, ou voltem na verdadeira, e tradicionalista igreja, e fé católica, se quiserem salvar suas almas. Conversão, ou condenação. A escolha é simples. Lavagem cerebral protestante, tortura psicológica, hipnose, falsos milagres e possessões, domínio mental, e a perdição de muitas almas, mentiras e mais mentiras. Arrebatamento é uma farsa protestante, algo que os inimigos de Deus devem usar de pretexto para seus planos diabólicos. Jesus disse bem, e bem claro, que se um galho for podado da videira verdadeira, não pode dar fruto por si próprio, cai e seca. Conheço muitos protestantes que são pessoas de bom coração, pessoas do bem, mas que, infelizmente, se deixam enganar por falsos pastores que usam da religião para tirar dinheiro de pessoas espiritualmente ingênuas. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que as ofertas a Deus devem ser feitas em dinheiro. As ofertas eram feitas através de pequenos animais, e também de parte das colheitas, que eram depositadas em altares de pedras e queimadas em oferenda a Deus. Não depositavam dinheiro sobre o altar. Se você, que é protestante, e quer saber se o seu pastor é bom mesmo, então peça a ele para colocar o dinheiro que ele recebe dos fiéis em cima de um altar de pedra e colocar fogo. Da mesma forma como era feito pelos dizimistas do Antigo Testamento. Então você saberá se o seu pastor segue a Jesus ou ao dinheiro.